Ela falava assim, esse meu filho, que eu achei que não ia ser nada na vida, tá me ajudando a sustentar a casa. Nossa, gente. A mãe... Então, quando uma pessoa com deficiência trabalha, você muda a realidade não só dela, você muda a realidade da família. Você muda a realidade daquela microsociedade. Você... Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. Gente, e aqui nesse podcast eu falo para você que tá ficando cada dia mais chique. Sabe por quê? Deixa eu começar com uma pergunta. Você sabe o que é capacitismo? Já ouviu falar? Bom, e nós vamos falar sobre esse assunto e outros assuntos da pessoa com deficiência com a nossa convidada de hoje. Quem é ela? Tabata Contri. Ela é uma mulher com deficiência, mãe, atriz e apresentadora. Foi a primeira cadeirante a fazer novelas no Brasil. Sabe a doutora Juliana da Travessia? Ela mesma. Chique demais, né? Novela da Glória Pérez, gente. Eu não sei se eu tenho roupa para tudo isso, mas vamos lá. Passando pela Band em 2008 e Rede Globo em 2010 e 2020. Atuou em muitos palcos como atriz e assistente de direção na Oficina dos Menestréis e fez campanhas publicitárias para inúmeras marcas, tanto na TV como na internet. É consultora de diversidade, equidade e inclusão. Há 16 anos, ela atua pela consultoria Talento Incluir. Vamos falar da consultoria aqui também, tá bom? Aplicando palestras e treinamentos para inclusão socioeconômica de pessoa com deficiência em empresas de todo o Brasil. Comunicadora nata, seja no palco, no vídeo, em suas redes sociais, é referência no universo da pessoa com deficiência e há 22 anos busca protagonismo e representatividade dessa população na mídia e veículos de comunicação para um mundo mais plural e anticapacitista. Tabata, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz, muito honrada. Eu que agradeço, imagina, Josiane, é um prazer. E eu vou falar, eu tô um pouco nervosa com a sua presença. Mas por quê, menina? Porque esse é um assunto que eu acho que eu já te falei, ele vem me incomodando. Ele vem me incomodando de uma forma, e eu espero que hoje as pessoas que vão assistir esse podcast, elas se sintam muito incomodadas. É importante, né? Isso. Porque quem não se incomoda, se acomoda, né? Então, vamos lá. Bom, nosso tempo é curtinho, 1 hora, vai passar rápido, infelizmente. Então, para a gente ganhar tempo, eu queria que você respondesse a pergunta que eu fiz aqui para o pessoal, né? O que é capacitismo? Capacitismo, Josiane, é a opressão direcionada a pessoas com deficiência. É o preconceito. O capacitismo, ele faz com que a pessoa com deficiência não tenha acessos. Acesso à informação, à saúde, à escola, ao trabalho. Tira os nossos espaços de poder. Quantas pessoas com deficiência você conhece na política, ou apresentando um programa de TV, ou na liderança das empresas? E aí a gente não se sente representado, porque a gente não se vê nesses espaços, né? Então, o capacitismo vem da dúvida da capacidade mesmo, do não acreditar que uma pessoa com deficiência seja capaz de viver plenamente em sociedade. Nossa, bom. E eu queria saber, assim, como que é a trajetória, então, da pessoa com deficiência na sociedade, né? Você já estava falando sobre atuação nas empresas, tudo, mas, assim, no comecinho, né? Da infância até a vida adulta. É muito desafiador a gente falar de todo mundo, porque a gente precisa lembrar que existe uma diversidade dentro do grupo de pessoas com deficiência. Não só de deficiências físicas, visuais, auditivas, intelectuais, múltiplas, mas de realidades sociais e econômicas também.
Mas o que a gente sabe é que hoje a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, pelo censo do IBGE de 2010. Teve uma pesquisa da PNAD ano passado que trouxe um novo número, que é o de 18, 16 milhões. Somos 45 milhões ou somos 18 milhões? Não sei. Nossa. Sei que somos milhões. É uma diferença muito grande. Mas quando a gente não é contado, a gente não é considerado, não fazem políticas públicas suficientes para a nossa população. A população mundial é 15%. Então, eu duvido que a população brasileira, um país tão grande como o Brasil, tenha menos do que 15%. Com certeza. Então, eu acredito muito no censo do IBGE de 2010, que diz que somos 24%. O que eu sei é que, assim, o capacitismo, Josiane, ele é estrutural, porque ele atinge as principais estruturas sociais que permeiam o ser humano, que é família, que é saúde, que é educação e trabalho. Então, nenhuma família sonha, espera em ter um filho com deficiência. Quando vem, aquela família vive um luto. E muitas vezes essa família não sabe o que fazer. Há famílias que abandonam em instituições. Ai, gente. Até hoje. Há famílias que super protegem. E há famílias que empurram para a vida. Isso vem muito de uma desinformação, de uma falta de convivência. Porque a saúde também não ajuda, né? Quando nasce uma criança com deficiência, esse médico, esse terapeuta, esse enfermeiro não diz para essa família, olha, essa criança vai poder ter uma vida comum, vai poder brincar, vai poder estudar, vai poder passear, ele vai precisar desse recurso de acessibilidade, dessa terapia e vida normal. Até parece, a gente só escuta isso para quem nasce e para quem adquirir uma deficiência como eu, porque a minha foi adquirida aos 20 anos. Eu sofri um acidente de carro, né? Então, a gente não escuta possibilidades, a gente só escuta o que a gente não vai poder fazer. Ninguém fala o que a gente vai poder fazer, só o que a gente não vai poder fazer mais. É uma coleção de coisas que a gente não pode fazer mais porque adquiriu uma deficiência. E o que move quem trabalha com inclusão é um inconformismo mesmo, de não aceitar esses nãos, né? Quando eu estava grávida, que eu ia fazer o pré-natal, eu escutei assim, algumas vezes, né? Ai, você não pode vir sozinha. Ah, por que eu não posso vir sozinha? Porque você precisa de ajuda para subir na maca. Aí eu falei, mas... minha senhora, você que precisa de uma maca acessível, porque eu cheguei até aqui sozinha, eu fui trabalhar sozinha, eu dirigi meu carro sozinha, eu tirei minha cadeira do carro sozinha, por que para fazer um exame eu preciso levar alguém a tiracolo? Só que para eu falar isso com essa naturalidade, eu tenho que estar muito empoderada. E dependendo do momento da vida que você está, você vai chorar. No banheiro. Na grávida, porque... no carro, no busão, sei lá. Então, a saúde exclui. E aí, a escola, até outro dia, não aceitava a matrícula de pessoa com deficiência. Nossa, gente. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, não pode mais recusar matrícula, porque é crime. Então, algumas escolas aceitam. Porém, aceitar não é incluir. A pessoa com deficiência está na escola, mas não participa da aula de educação física, muitas vezes, não é chamada para um trabalho em grupo, não vai para a hora do recreio, que é tão importante para a nossa formação social. Sim. Né? E aí, quando a gente chega na idade de trabalhar, a gente não está em pé de igualdade com as pessoas sem deficiência. Não estamos em pé de igualdade. É claro que a gente tem que avaliar que tem pessoas com deficiência que são privilegiadas. Mas mesmo sendo privilegiadas, estudando em bons colégios, fazendo boas faculdades, não quer dizer que elas não foram excluídas na saúde, pela família, na educação. Né? Estudar é sempre um desafio. Mas a gente tem que entender que tem uma grande maioria da sociedade que está à margem. E que foi excluído pra caramba. E que a família teve que escolher, levo o meu filho para fisioterapia ou levo o meu filho para a escola?
e que talvez essa pessoa tenha chegado mais tarde no mercado de trabalho, porque passou por uma série de cirurgias, de terapias na infância. E aí, chega no trabalho com mais de 30 anos. E o mercado de trabalho também é etarista, né? Sim. Aí essa pessoa é excluída não só pela deficiência, mas pela idade. 30, 40 já tá... Olha a trajetória da pessoa com deficiência na vida. Então, a gente vem de uma realidade que é capacitista, o capacitismo é estrutural, sim, e a gente tem que desconstruir esses rótulos que nos colocam aí. E que vem de um processo histórico, né? A gente está na sociedade agora, mas a gente não tinha nem direito à vida na antiguidade. É verdade. Matavam a gente era tirado dos precipícios. Depois, quando não podia mais matar, botavam naquela roda, né? Que as mulheres abandonavam as crianças na roda, nos orfanatos. Depois teve aquele movimento do Circo dos Horrores. Pagavam para ver uma pessoa com nanismo, uma pessoa sem braço. Eu não sei se você já viu aquele filme Perdoai as Nossas Ofensas, que é um curta-metragem da Netflix, tem 14 minutos. Ai, meu Deus. Que fala sobre como Hitler começou exterminando pessoas com deficiência antes de exterminar os judeus. Ai, gente. Olha, eu sinceramente, eu acho que eu não vou assistir. Foi ontem, né? Eu assisti porque a gente precisa entender um processo histórico. Sim. Porque não começou hoje. A história que exclui pessoas... Por isso que tem lei de cotas nas empresas. A gente precisa entender, né? Por que existem cotas para que empresas contratem pessoas com deficiência? Inclusive, eu queria já aproveitar que você está falando sobre cotas, eu queria que você comentasse com a gente como que é o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, então. Eu queria emendar essa pergunta. Boa, Josiane. Então, daqueles milhões de brasileiros que eu te contei, a gente só tem 521 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente. Então, peraí, vamos lá. A gente tem uma população de quantos? De 45 milhões. 45 milhões. E no mercado de trabalho? 521 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente, de acordo com o CAGED, com a RAIS. Não tem nem 1 milhão. Nossa, não tem nem 1% dos brasileiros com deficiência trabalhando formalmente. Tem gente que está empreendendo, muito mais por falta de opção do que por sonho. A pessoa vai vender brigadeiro, vai fazer caneca. Tem que fazer seu dinheiro. Empreende por falta de opção. E tem muita gente dependendo do governo. E aí, não é interessante economicamente para o nosso país milhões de pessoas penduradas, custando para o governo, recebendo um benefício que mal dá para a pessoa viver, porque tudo para a pessoa com deficiência é mais caro, o custo de vida da pessoa com deficiência é maior, tem equipamentos, tem medicações, tem terapias, que a gente não deveria deixar de fazer, mas deixa por falta de acessos. Mas é isso. A gente tem aí milhões de pessoas que custam para o governo. E não é interessante esse povo trabalhando, ganhando seu dinheiro, gastando seu dinheiro, fazendo a economia girar. Não é interessante nem para o governo, nem para a pessoa não trabalhar. Sim, claro. Né? A pessoa quer sua autonomia, emancipação e tudo, né? A gente tem que entender que a lei, ela só existe porque o mercado exclui. O mercado exclui. Não contrata cadeirante porque não anda, não contrata surdo porque não escuta, cego porque não enxerga, pessoa com deficiência intelectual porque tem deficiência intelectual, autista porque é autista, ou seja, a gente é excluído porque a gente tem deficiência. Então, quem pôde esconder sua deficiência para ingressar no mercado de trabalho, escondeu. Tem um monte de gente que entrou no mercado de trabalho sem dizer que tem deficiência. Porque o coleguinha do lado vai duvidar da capacidade dele se ele dizer que ele não tem o dedão do pé, que ele tem uma bolsa de colostomia, que ele é amputado. Culturalmente, a pessoa com deficiência é taxada de menos eficiente, de ineficiente. E aí, as pessoas que podem esconder, não julgo. Porque é estratégico. Porque tem medo da carreira ser limada por conta da deficiência. E não deveria ser assim. A gente deveria ter espaços seguros
para que a gente possa ser quem a gente é, com a nossa diferença fazendo parte. Sim. A gente ia ser muito mais produtivo, muito mais realizado, a vida ia ser muito mais leve, se fosse assim. Então, o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é muito moroso, porque somos poucos no mercado formal de trabalho. Muitas empresas começam as contratações motivadas pela lei de cotas e muitas ainda não entenderam porque a lei de cotas existe. Porque se a gente contratar só porque é lei, qual a chance disso dar certo? Nenhuma. As empresas vão contratar números e não pessoas. Vão contratar deficiência, não perfil. Vão ficar escolhendo. Esse aqui eu não quero. Eu quero aquele que não tem um dedo, que a deficiência aparece menos. E aí, isso é um equívoco tão grande, sabe, Josiane? Porque o que faz a pessoa, o impacto da deficiência na vida de cada um depende de tantos fatores. Não é do que a gente está vendo. É principalmente do que a gente não está vendo, que é o quanto aquela pessoa tem de acesso à informação, como é a vida social dela, como é a família, se é uma família que abandonou, ou se é uma família que super protegeu, ou se é uma família que incentivou, o quanto ela supera. E não estou dizendo para ninguém contratar porque a pessoa não superou, porque às vezes é o trabalho que falta para ela superar. Sim. Mas no sentido de... por exemplo, eu tenho um amigo, o Guilherme, que ele demorou para aceitar a bengala. Ele é cego. Porque ele achava que se ele usasse bengala, ele ia aparecer mais cego. Só que ele vivia esbarrando em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é pessoa. E quando ele passou a usar a bengala, ele ficou muito mais independente. Ele entendeu. Cara, eu sou cego, eu preciso usar bengala, eu vou ficar mais independente. É isso. E é o perfil que é de cada um. Às vezes, uma pessoa que usa muletas, que sobe escada, entra em qualquer banheiro... Pode não ter acesso à informação. Sim. Pode ter sido abandonado pela família. Não sabe que tem lei de cotas. Não sabe que tem uma muleta mais leve, mais moderna, portanto, mais cara. Mas também não sabe que tem linhas de crédito que financiam produtos de acessibilidade para pessoas com deficiência, com juros baixos. Não sabia disso. Tem um disso. crédito que é o BB Acessibilidade, que financia até R$30 mil em até 60 vezes, com menos de 1% de juros ao mês. A pessoa tem que comprovar a deficiência com laudo médico e tem que ter pelo menos 6 meses de conta. Mas é uma possibilidade da gente poder comprar uma cadeira de rodas que custa 15 mil, 20 mil. Uma almofada que eu sento custa R$3 mil. E não é luxo. É porque se eu usar uma almofada qualquer, eu posso ter uma ferida, que é uma escara. Se eu tiver uma escara, eu não posso ficar sentada. Se eu não puder ficar sentada, eu não posso trabalhar, não posso cuidar do meu filho, eu não posso viver minha vida. Então, eu tenho que investir R$3 mil numa almofada. Agora, como que você investe R$3 mil de uma tacada só? Gente... Ou você tem que parcelar em muitas vezes, né? Porque, às vezes, a pessoa ganha pouco, cara. É mais que o dobro do salário mínimo, inclusive, né? Por isso que eu digo que um salário mínimo, a pessoa não vive, ela sobrevive. A pessoa com deficiência... Imagina uma pessoa que é tetraplégica, que precisa de cuidador. Porque aí também tem uma diferença entre independência e autonomia. As empresas têm muito isso. Eu quero contratar uma pessoa independente. Independência tem a ver com a capacidade física de executar uma tarefa. E a autonomia tem a ver com a capacidade intelectual de decidir. Eu decido. E cada vez mais, vamos combinar, Josiane, a gente está trabalhando com o cérebro. Sim. E menos com o corpo. Se a gente for pensar no Stephen Hawking, que era um cara que tinha esclerose lateral amiotrófica, a gente fala que ele é tetraço, porque ele não mexia nada. Ele mexia um único músculo da bochecha que ele controlava um software de sintetizador de voz. Então, a voz dele era computadorizada porque os caras das faculdades que ele trabalhava queriam tirar caldo dele o máximo, porque foi um físico cosmólogo brilhante. Faleceu na pandemia, inclusive. É um cara que era 100% dependente de outras pessoas, mas que tinha 100% de autonomia sobre a vida dele. Só que a autonomia está muito ligada ao trabalho, porque está ligada ao dinheiro. A você ter dinheiro para bancar uma cadeira boa, para bancar um cuidador. A gente tem exemplos, né? Por exemplo, a doutora Daniela Bortman, que é líder de saúde mental da Bayer, que é uma médica tetraplégica e tem lá a assistente dela.
Ela consegue bancar uma assistente que cruza a perna dela para um lado, para o outro, que ajuda ela nas tarefas de vida diária. Mas quem pensa ali, quem executa o trabalho é a doutora Daniela, que é médica. A senadora Mara Gabrilli também, né? A Mara Gabrilli também é tetraça, ela mexe bem pouco e ela tem 30 pessoas trabalhando para ela, em volta dela. Né? E ela é senadora, enfim, dado aqui as particularidades de partido, tudo, mas ela tá lá atuando. Sim, né? Então a gente tem que começar a olhar a competência e dar valor à autonomia. Mas aí, se a pessoa foi excluída na escola, na educação, e aí chega no mercado de trabalho com vários déficits. Então, as empresas precisam também olhar capacitação técnica, capacitação comportamental para muitas pessoas. Aí nessa parte viu, coleguinhas, de educação corporativa? É um fato, a pessoa lá vai entrar com uma certa defasagem no Pode mercado. ser que ela entre com defasagem, a grande maioria. Com certeza. Né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estudar, estão formadas. A gente acha aí algumas moscas brancas. Aliás, a realidade da pessoa com deficiência vem mudando por conta do mercado de trabalho, que provoca que a pessoa estude, porque ela pensa, pô, se eu não estudar, eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver. Então, eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer o curso técnico. Olha que curioso, né? A gente é excluído naqueles pilares que eu te contei, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a gente corre atrás da saúde, cuida melhor da saúde, porque tem plano de saúde. A gente corre atrás da educação, do curso técnico, do curso de idioma, porque o mercado nos provoca. A gente forma a nossa própria família. É aquele ciclo de exclusão, ele se inverte a partir do momento que a gente trabalha. Então, o trabalho é uma ferramenta necessária para trazer dignidade para a população com deficiência. Nossa, gente. Olha, não tinha parado para pensar nisso. Josiane. Uau! Provocando ainda mais. Bom, e eu queria colocar uma outra pergunta. Na verdade, é uma coisa que eu ouvi uma vez e, enfim, eu queria ver se para você faz sentido. Para mim faz total. Eu ouvi dizer que a diversidade nas empresas ela vai acontecer e pronto, e acabou. Isso é um fato. Só que vai caber a gente escolher qual C mesmo, né? A letra C vai guiar, nortear essa entrada da diversidade. Se é o C da convicção, se é o C da conveniência ou se é o C da coação. E é lógico assim, que cada um deles tem um nível de dificuldade e custa mais caro, né? Tem uns que não custam só dinheiro, custam um pouquinho mais, né? Outras coisas. E eu gostaria de que você falasse, isso faz sentido para você? Faz todo sentido. A cultura de diversidade, equidade e inclusão só avança quando a gente tem convicção. Ela avança na convicção. Ela só avança quando a gente tem convicção de que é o certo a se fazer. Porque, como você falou, a diversidade é um fato. Incluir ou não é uma escolha. E essa escolha ela precisa ser consciente. Se a gente escolhe trazer por coação, ou seja, só por uma lei, né, a gente perde talentos. A gente subutiliza pessoas que poderiam estar muito mais produtivas e trazendo resultados para o nosso negócio. As pessoas com deficiência, nós, pessoas com deficiência, a gente tem uma relação com o trabalho igual a das pessoas sem deficiência, de ganha-ganha. Você me contrata porque você quer trazer resultado para o seu negócio. Eu entro no trabalho para fazer as minhas entregas e, em troca, ganhar o meu salário. É uma relação de ganha-ganha. Tem que ser assim. Inclusive, você vai ter interesse também em participar de processo interno. Você vai querer? Deveríamos ter. Só que poucas pessoas com deficiência são empoderadas. No sentido de que muitos de nós não se candidatam às vagas internas da empresa. Porque não está claro que é para pessoas com deficiência. E as vagas internas da empresa são para todo mundo. Sim. Mas o próprio líder não incentiva.
A própria empresa não incentiva. Então, a gente precisa urgentemente cuidar da carreira. As pessoas com deficiência estão ingressando no mercado de trabalho, embora o número seja pequeno, é um número que aumenta todo ano, timidamente, mas aumenta todo ano. Então, a gente vê um resultado positivo da lei de cotas. Só que a gente tem que começar a olhar a qualidade dessa inclusão. Como que está a carreira dessa galera? Eu vejo a grande maioria das pessoas com deficiência em cargos operacionais ou de assistentes. E aí, na pirâmide, você vai tendo pouquíssimos líderes com deficiência. O único que eu conheço é o filho do dono. Aí o caminho já tá feito, né? Eu quero ver uma pessoa que entrou lá como jovem aprendiz... chegar a CEO, a diretor. Eu vou em muita reunião de comitê executivo, eu não vejo pessoas pretas, eu vejo pouquíssimas mulheres. A grande maioria desse comitê são homens brancos, heterossexuais, né? Pessoa com deficiência, então, nem tá lá. E esses comitês são para tratar de que tipo de assunto? Os comitês executivos da empresa, são os comitês diretores da empresa, que né, cuidam dos interesses dos negócios da empresa. Sim, e de repente vai decidir ali pelo futuro dos colaboradores, e se tiver colaboradores de PCD, enfim, que faz parte ali, então é aquela pessoa que não está na diversidade decidindo. A gente tem um lema no universo das pessoas com deficiência que saiu na Convenção da ONU de 2006, que é o nada sobre nós sem nós. Ou seja, não dá para a gente decidir, definir nada sobre uma pessoa com deficiência sem ela junto, sem a gente junto. A gente faz parte, né? Por muito tempo a sociedade fez para as pessoas com deficiência, pelas pessoas com deficiência. Já passou da hora de a gente fazer com as pessoas com deficiência, com a gente, né? A gente tem que tomar as decisões junto, né? Inclusão se faz junto, né? Senão, como é que vai dar certo? Não vai funcionar, né? E eu diria que fazendo boas perguntas, né? O que é mais interessante para você, o que faz mais sentido para você, porque eu mesma não sei, né? Imagino coisas, mas enfim. Total. Bom, e eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta já vou avisando que contém ironia na pergunta, hein, gente? Tem que avisar, né, José? Eu queria saber se o ingresso da pessoa com deficiência nas empresas é uma caridade, é um ato de caridade? Meu Deus, isso é horrível, né? Porque, gente, inclusão é direito. Não é caridade. Caridade não muda a vida de ninguém. Embora seja importante em alguns momentos, não resolve. O que resolve é a pessoa trabalhar, ganhar o próprio dinheiro, gastar o próprio dinheiro, fazer a economia girar, ser dona do seu nariz. A inclusão na empresa, ela vem para mudar uma realidade de exclusão de séculos. O Brasil tem mais de 500 anos e há pouquíssimo tempo a gente ouve falar de pessoas com deficiência no trabalho. A lei de cotas mesmo é de 91, tem 32 anos, mas só teve regras em 2004. Então, não faz nem 20 anos que a lei de cotas funciona, de fato. Não é caridade, tempo. É um direito adquirido e que a gente tem que ficar muito atento, porque vira e mexe, saem projetos de lei para que a lei de cotas caia. E a gente não tem nem 1 milhão de pessoas com deficiência. Não é caridade, é oportunidade. Você me oferece uma oportunidade de trabalho e, em troca, eu ofereço o meu trabalho. Eu faço as minhas entregas e eu recebo por isso. Está longe de ser caridade, é oportunidade. O que pessoas com deficiência precisam é de oportunidade. Sim. De mostrarem os seus talentos, de aprenderem, né? De estarem plenamente em sociedade. E o que mais impede as pessoas com deficiência de estarem plenamente em sociedade não é a deficiência, são as barreiras. E a principal barreira não é a arquitetônica, é a atitudinal. É a mente das pessoas que ainda continua insistindo no mito da incapacidade da pessoa com deficiência.
Porque, olha, gente, é muito difícil quebrar cabeça. Quebrar tijolo é bem mais fácil. Agora, quem manda quebrar um tijolo é a cabeça. Enquanto a gente não quebrar essas cabeças, os tijolos não serão quebrados. A gente tem que saber por que a gente precisa de um banheiro acessível. Por que a gente precisa de uma mesa que eu entre com a minha cadeira embaixo. Por que a gente precisa de um software de voz para uma pessoa cega usar o computador. Né? Se a gente não souber por quê, a gente não investe. E não é custo, é investimento. Se a gente for parar para pensar, a gente está muito atrasado. Né? Se a gente vai para fora do Brasil, eu só fui 2 vezes. Uhum. Uma vez para Portugal a trabalho e uma vez para os Estados Unidos a passeio. Já faz mais de 10 anos isso. E a gente vê muita gente com deficiência na rua. Aí a gente acha que tem mais gente com deficiência lá. E não, lá as pessoas têm acesso. Elas podem andar na rua. Elas podem ir sozinha, pegar um transporte público. Né? Aqui, a gente vive um rali quando sai de casa. Porque a calçada é ruim. Muitas vezes a gente vai pela rua porque pela calçada é impossível, né? Então, a gente tem muitas barreiras. As barreiras atitudinais, as barreiras arquitetônicas, as barreiras instrumentais, as barreiras metodológicas. Às vezes é um método. Uhum. Como que é o método do seu recrutamento e seleção? Será que você não está excluindo pessoas com deficiência de cara? Né? Às vezes a barreira é programática, está nas normas. Outro dia, eu estava conversando com uma mulher que usa muletas de Minas, que ela estava querendo fazer uma pós-graduação numa faculdade grande lá. E nas normas, ó, a barreira programática, estava escrito assim, olha, as vagas para pessoa com deficiência, mas não pode pessoas com deficiências sensoriais. Ou seja, já limou pessoas cegas e com baixa visão, pessoas surdas e com baixa audição. Não pode pessoas com deficiência de locomoção. Ou seja, não pode eu, não pode alguém de bengala nem de muleta. Que deficiência. Não pode. Olha a cereja do bolo. Deficiências estéticas. Então, pessoa que não tem um braço, não tem... O que cargas d'água é uma deficiência estética? Gente... Me conta. Agora, de quando é essa regra? Essa regra precisa urgentemente ser revista. Essa faculdade, ela pode sofrer um processo de discriminação, porque como é que você abre vagas para pessoas com deficiência e não fala que não pode pessoas com deficiência? É incoerente. É incoerente. Você não está incluindo, você está excluindo e você está excluindo na cara dura, né? Publicamente excluindo, né? Então, essa regra... Quando foram feitas as normas, as regras, os regulamentos da sua empresa, será que eles não precisam ser revistos? A gente não pode estar excluindo pessoas com deficiência, a gente pode estar excluindo qualquer tipo de pessoa. Gente, a minha mãe foi demitida grávida nos anos 80. Nossa, Isso era uma regra. Grávida podia ser demitida nos anos... Você ficava grávida, você era demitida nos anos 80. É depois que... Olha, eu tenho 43 anos, Josiane. Então, hoje é inadmissível a gente pensar em demitir alguém porque essa pessoa está grávida. Quando a gente está grávida, meio que nasce um espírito empreendedor na gente. A gente vira uma leoa, né? Sim, sim. Vou falar pra você, cara, que... Nossa, eu comecei a trabalhar com muito mais sangue nos olhos depois que meu filho nasceu. Mas existe ainda um estigma, né? Ainda tem muitos vieses. Ainda tem líderes que falam que não contratam mulheres porque engravida. Aí tem líderes que falam que não contratam pessoas com deficiência porque elas são menos produtivas. Que vai impactar na produtividade da área. Então, a gente precisa rever esses vieses, desconstruir esses vieses. Não dá mais, né, gente? Não dá mais. Nesse sentido e muitos outros, assim, que você falou, é o que me incomoda, mas, assim, me incomoda muito. E eu queria... Bom, já que a gente está falando de processo seletivo, tudo, eu queria saber qual que é o processo de contratação mais adequado para pessoa com deficiência, né? Que a gente precisa... Uma empresa fala, beleza, a minha empresa é pequena, tudo. Se eu fosse contratar, o que eu deveria fazer? Então, como que começa isso? Bom,
A gente primeiro, a gente ter disposição já é o primeiro passo. Tá. A gente precisa buscar informação. Informação mesmo, sabe? Ter o apoio de uma consultoria, preparar o líder, porque a gente não conviveu com pessoas com deficiência desde criança. O líder morre de dúvida, tem um monte de dúvida, cria resistência na hora de contratar, né? Então, primeiro, a gente precisa contratar perfil e não deficiência. Tá. Para que área a pessoa vai trabalhar? O que ela vai fazer? Porque a gente vê muita vaga ali, né? Assistente, analista, PCD. PCD não é cargo, senhoras e senhores. PCD é a sigla para terminologia pessoa com deficiência. O que eu vou fazer na sua empresa? Qual é a vaga que você está me oferecendo? Quais são as responsabilidades dessa vaga? Qual é o salário? Quais são os benefícios? Aí a gente vai conversar sobre isso, né? Então, contratar perfil e não deficiência. E aí a gente vai divulgar essas vagas. Aonde a gente vai divulgar? Nos meios de comunicação comum, nos sites de vagas comuns, mas eu também tenho que olhar aí as vagas... os lugares específicos de pessoas com deficiência. Por exemplo, um centro de reabilitação, uma autoescola que tem carro adaptado, uma loja que vende produtos para pessoas com deficiência. A gente tem que sair um pouco da bolha, sabe? Se a gente procurar só no LinkedIn, a gente vai achar um perfil de pessoas, mas... existe vida fora do LinkedIn também, né? A gente faz vaga, às vezes na Talento Incluir, com o carro da vaga. É o carro da pamonha que a gente divulga a vaga, porque às vezes é uma cidade pequenininha do interior, às vezes é na rádio da cidade. Olha isso. Às vezes a gente coloca cartaz, né, no bar mais movimentado, no supermercado mais movimentado da cidade. A gente vai atrás de revistas do segmento de pessoas com deficiência, como, por exemplo, a revista Reação, que está há mais de 30 anos no mercado e que muita gente com deficiência recebe. Ela é uma revista bimestral, chega na casa das pessoas, né? As pessoas têm assinatura. Então, a gente olha, por exemplo, quando vem essa revista, a gente olha o ranking de carros mais vendidos para pessoa com deficiência, porque a gente tem desconto na compra do carro, de ICMS, IPI, IPVA, e aí tem o ranking dos carros mais vendidos. A gente compra essa revista para ver isso, para ver outras coisas relacionadas ao universo da pessoa com deficiência e ver uma vaga, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho do quadrado, a gente tem que ter uma consciência social também, porque entender que a pessoa, às vezes, está sem crédito no celular para fazer aquela entrevista online. Hoje a gente faz entrevista remotamente, né? Algumas pessoas ainda fazem presencialmente, mas antigamente tinha mais isso. A pessoa, às vezes, não tinha dinheiro para o ônibus, porque a pessoa está desempregada. Sim. Como que a gente pode apoiar? Né? Vamos pensar que a inclusão de pessoas com deficiência é para trazer uma mudança social e econômica. O cara tá desempregado, a mina tá desempregada. Uma vez a gente recebeu uma ligação de uma criança de 12 anos, dizendo: meu pai e minha mãe são surdos, estão desempregados. Por que essa criança de 12 anos ligou? Porque ele era o único que falava em casa. O pai e a mãe são surdos que se comunicam em libras. Sei. E tinham muita dificuldade de comunicação. E esse menino entrou em contato com a gente. E aí, o time de recrutamento e seleção ficou em polvorosa. Gente, como que a gente pode ajudar essa família? E era um momento que a gente estava atendendo uma empresa da região deles e os dois foram contratados. Com ajuda. Quando a pessoa... Olha, gente, depois a pessoa manda bolo pra gente. O senso de gratidão da pessoa. Porque quando uma pessoa com deficiência trabalha, muda não só a vida dela, muda a vida da família dela. Do Sim. pai, da mãe, Sim. dos filhos. Uma vez, uma empresa nos chamou... Uma mãe de um rapaz com síndrome de Down foi até o RH de uma empresa que a gente atende para dizer que tinha um dinheiro que entrou na conta dele, que não era dele. E o RH foi verificar.
Falou, é dele, essa é a participação dos lucros, todos nós recebemos. Essa mulher começou a chorar. E ela fala, ela falava assim, esse meu filho, que eu achei que não ia ser nada na vida, tá me ajudando a sustentar a casa. Nossa, gente. A mãe... Então, quando uma pessoa com deficiência trabalha, você muda a realidade não só dela, você muda a realidade da família. Você muda a realidade daquela microsociedade. Você amplia amplia. Ai, gente, olha. E quando a gente fala de contratar por convicção, é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso. É sobre o impacto que a gente faz na vida daquela família, cara. E não é um favor e não é caridade. É uma troca. É. É oportunidade. Não é caridade. Inclusão é oportunidade. E é assim que a gente muda uma sociedade, né? E uma realidade social e uma realidade econômica de um país e de pessoas. Meu Deus. É isso. Bom, aproveitando que você falou da Talento Incluir, é uma consultoria só pra gente... Tá acabando. Ai. Tá acabando aqui, olha, já tô vendo aqui, olha, falta pouco. A Talento Incluir, ela é uma consultoria, então, que para quem tem interesse em começar a contratar pessoas com deficiência, é importante entrar em contato com vocês. A gente pode ajudar. Não é a única consultoria de inclusão, mas é a que eu trabalho há 16 anos. Então, sou suspeita para falar, porque a gente tem um time muito humano. Né? A gente tem um time muito humano, assim. A Talento Incluir tem muita diversidade. E tem diversidade de sotaques, né? A gente está no Brasil inteiro. A gente não tem uma sede fixa. Cada um do seu espaço. Na cidade onde cada um mora. Tem gente no Acre, tem gente em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco. A gente está pulverizado pelo Brasil. E aí a gente tem um time só de recrutamento e seleção que faz as vagas. A gente tem um time só de consultores com deficiência, que é quem aplica os treinamentos, dão as palestras, fazem as conscientizações, fazem a consultoria na empresa. A gente tem o time de marketing, a gente tem o time financeiro e dentro desse time, além de diversidade de sotaques, tem diversidade de tipos, de corpos. Tem homens, tem mulheres, tem pessoas trans, tem pessoas pretas, tem pessoas brancas, tem pessoas gordas, tem pessoa de 80, de mais de 80, tem pessoas com 20. Então, a gente tenta trazer no nosso processo seletivo interno diversidade para fazer sentido o nosso trabalho. E a gente aprende muito com as pessoas. É impressionante. E a gente apoia a empresa em todo o ciclo de vida do colaborador com deficiência. Desde a contratação até a conscientização dos líderes, RH, presidência, a pessoa que serve o café, os terceiros, manobristas, recepcionistas, quem tem contato com a pessoa com deficiência. Porque, às vezes, a empresa tem uma fama de empresa inclusiva, aí o manobrista vai ajudar a pessoa que está chegando e fala, ai, o que aconteceu com você? E você responde, ele fala, ai, coitada. Toda imagem vai por água abaixo. Então, a gente tem que preparar os terceiros, a gente tem que cobrar dos fornecedores que preparem os terceiros, senão a gente tem que preparar. A gente olha a carreira das pessoas com deficiência, com acompanhamento, com pesquisas espelho. Isso é muito legal, porque aí a gente está cuidando daquele processo de mentoria, de coaching, da aceleração da carreira daquela pessoa. E a gente cuida da parte de acessibilidade. Então, tem arquiteto que cuida da acessibilidade arquitetônica, tem profissional que cuida da acessibilidade tecnológica, acessibilidade no site, acessibilidade na landing page que você faz o seu cadastro de vaga, para a gente garantir que tem acessibilidade em todos os processos, seja uma acessibilidade comunicacional, com legenda, com libras, com audiodescrição, seja uma acessibilidade arquitetônica, com rampa, corrimão, elevador, né, o que for preciso. E outras também. A gente olha aí esses 4 pilares, né? Que é conscientização, que é contratação, que é a retenção à carreira e a acessibilidade. É um trabalho muito bacana, assim, bem completo.
E olha, então, para você que tem, espero que você tenha convicção para contratar pessoas com deficiência. Então, uma opção é a Talento Incluir. Se você está contratando por conveniência, lamento, mas a Talento Incluir também está lá. E se você chegou no ponto da coação, também está lá, né? É mais difícil É o mais processo. difícil, né? O primeiro é mais... Bom, então, como esse é um podcast de educação corporativa, eu queria que você... O que falta, né? O que falta aqui para mim, eu preciso saber disso, dessa informação, e aqui para os meus colegas da área de educação corporativa. O que a gente precisa fazer? Olha, a gente tem que... Na educação corporativa... eu amo educação, é um tema que eu vivo no dia a dia, porque eu que aplico o treinamento, eu que dou palestra nas empresas. Tem coisas tão simples que a gente pode fazer quando está dando um treinamento, né? Quando a gente vai convidar as pessoas para um treinamento, é perguntar: alguém tem deficiência? Precisa de algum recurso de acessibilidade no meu treinamento? Aí a gente vai aprendendo, né? Aí você possui deficiência, aí a gente já coloca física, visual, auditiva, intelectual, e TEA, que é o transtorno do espectro autista. Outro, comente. Porque aí a gente vai aprendendo com as pessoas, porque às vezes tem outro que a gente não sabe. Todo dia a gente aprende, viu? Ah, você precisa de algum recurso de acessibilidade? Qual? Libras, legenda, um banheiro acessível, um som mais baixo. De repente a pessoa tem autismo, tem sensibilidade ao som. Enfim, qual a sua necessidade específica? Você precisa de alguma ferramenta específica? A gente já pergunta no convite do nosso treinamento. E aí a gente já pensa, ó, por exemplo, o PowerPoint, eu uso muito PowerPoint no treinamento, não sei se você usa. Uso. Tem, a partir do Office 365, ele tem muitos recursos de acessibilidade. Um que é genial é o de legenda, do próprio PowerPoint. Você ativa a legenda, você coloca o áudio em português e a legenda em português, porque o intuito é acessibilidade e não tradução. E tudo que você fala vai aparecendo na tela. E isso já ajuda a comunidade surda. O surdo oralizado. Os surdos que ouvem, que é o surdo implantado. O surdo sinalizado vai precisar de um intérprete de Libras, não tem jeito. Mas a maioria dos surdos são oralizados. Nossa, gente, eu vou falar, eu nunca fiz isso. Eu mando proposta de treinamento e eu nunca... Meu Deus do céu. Mas a gente vai aprendendo. Que bom. A gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo com as próximas pessoas, eu né? já vou... É outra coisa que é entender se tem alguém cego na sala. Para a gente fazer a descrição das imagens que são relevantes para o aprendizado das pessoas. Às vezes tem imagem que não significa nada, eu não preciso descrever porque ela está ali só para ilustrar, para enfeitar. Mas se for uma imagem importante para o aprendizado, eu preciso dizer. Eu preciso descrever. E eu descrevo falando mesmo, de forma simples. Eu sei que tem uma pessoa cega ali. E se eu sei que tem uma pessoa cega ali, eu vou tentar não usar vídeos em inglês. Aí eu vou usar vídeos em português. Outro ponto é, mesmo nos meus vídeos em português, trazer legenda. Legendá-los todos. E é um exercício que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo a ter atitude inclusiva. Acho que a atitude inclusiva é um valor. É um valor que a gente desenvolve. Que é a gente entender, treinar o olhar. Porque quando a gente aplica treinamento, a gente tem que treinar o olhar para as pessoas diversas. E as pessoas já são diversas, tá? Independente de ter deficiência. Sim. Às vezes, o jeito de uma pessoa aprender é muito diferente da outra. Sim. A gente tem que explicar a mesma coisa de formas diferentes. Né? Às vezes, os níveis de compreensão são diferentes. Linguagem simples é acessibilidade para pessoas que têm deficiência intelectual e para pessoas que têm baixa escolaridade. É você não gourmetizar palavras. E o mundo corporativo gourmetiza muito, né? Usa muitas palavras em inglês. Usa muitas palavras que você tem que explicar. Você pode até usar essa palavra, mas você tem que explicar para a pessoa que está chegando ali o que significa essa palavra. Isso é atitude inclusiva. Você ensinar para a pessoa. Tá bom, aqui todo mundo fala assim. Beleza, então vamos explicar o que é o assim.
Pra pessoa não chegar lá e é muito esquisito, né, gente? Aí a pessoa já dispersa, ela já começa a falar, bom, isso aqui já não é pra mim. Assim a pessoa vai se Já afastando. É vai. assim que a gente vai excluindo. E existe um estudo que fala sobre a dor social, do David Rock, que foi feito na Universidade da Califórnia, que ele mapeou a região do cérebro que é acionada quando a gente sente a dor física, e ele mapeou a área do cérebro que é acionada quando a gente sente a dor emocional. É a mesma área. Ele descobriu que exclusão dói. Dói. Só que a gente não vê. A dor física, a gente vê. Um joelho ralado, a gente vê. Dói bem menos que um coração partido. Um coração partido a gente não vê. Mas tá doendo. Só que o joelho ralado, depois que sara, não dói mais. O coração partido, toda vez que a gente lembra, dói. Uma pessoa que tá se sentindo excluída, tá sentindo dor. Dor emocional. Consequentemente, essa pessoa fica menos produtiva. Quem produz com dor? Você fica menos produtiva com cólica, com dor de dente, qualquer um de nós. Sim. Só que a gente não está vendo a dor emocional. Então, pode crer, se você olhar para sua equipe, tem alguém que está menos produtivo, pode ser que essa pessoa esteja sendo excluída e a gente nem percebeu. Se no seu treinamento tem alguém que está menos produtivo, pode ser que ele esteja sendo excluído. Ele não está entendendo alguma coisa. A gente precisa trazer alguma ferramenta para trazer equidade para aquela pessoa naquele treinamento. Né? A gente tem que ter o olhar aí para o ser humano. A gente fala muito de igualdade e equidade. Tem uma diferença, né? Completamente. É uma falácia a gente achar que a gente tem que tratar todo mundo igual. E a vida inteira a gente ouviu, aqui a gente trata todo mundo igual. Vamos tratar. Só que pessoas são diferentes. Não adianta eu dar uma bicicleta, você me dá uma bicicleta. Você vai me dar uma bicicleta, eu vou fazer o quê com a bicicleta? Se eu pedalo com a mão? Você tem que me dar uma handbike, se essa for a minha ferramenta de trabalho. Se eu uso uma bicicleta, eu uso uma handbike. Meu filho de 7 anos usa uma bicicleta para uma criança de 7 anos. Agora, imagina eu dar a mesma bicicleta para o meu filho que tem 7 anos, para você e para mim. Meu filho não vai alcançar o pedal. Eu vou fazer o quê com a bicicleta? Equidade, a gente dá a ferramenta certa para a pessoa certa. Ferramenta certa para a pessoa certa. Equidade é a gente considerar que as pessoas são diferentes, respeitar essas diferenças. Eu respeito. Eu respeito uma pessoa que tem nanismo, eu respeito uma pessoa que tem mais de 60 anos, que está no mercado de trabalho, o tempo dela é diferente, mas ela tem uma experiência absurda que eu tenho que tirar caldo dela. Equidade é uma vaga afirmativa. A lei de cotas é uma ferramenta de equidade para a gente poder chegar ao mercado de trabalho. Porque sem ela, talvez muitas pessoas com deficiência não tivessem chegado. A gente não queria que ela precisasse existir, mas ela precisa, ela é necessária e ainda vai ser durante muito tempo, pelo que a gente vê por aí. Os números, né, comprovam isso. Até chegar ao C da convicção, né? É um processo. É um processo. Tá, Batan, eu falei pra você que ia ser rapidinho. E acabamos. Eu queria que você tem alguma consideração final antes de dar os seus contatos, tudo? Acrescentar alguma coisa? Sei lá. Nossa, Josiane, eu acho que a gente falou bastante, né? Mas o importante é que a gente acredite nas pessoas. E eu não sei se vai ter... se aqui no nosso público vão ter pessoas com deficiência. Então, para a pessoa com deficiência, acredita em você, porque a gente ouve muitos nãos. Uhum. A sociedade diz muito não pra gente. E só quem pode dizer não é a gente mesmo. Uhum. E dizer que a gente precisa de aliados. Sozinho, sozinha, a gente não consegue chegar, ter todos os acessos. A gente precisa de pessoas como você, Josiane, para abrir a porta pra gente. Ai, gente, que isso? A gente precisa de aliados, a gente precisa de aliados nas empresas. A gente precisa de aliados nas escolas. A gente precisa de pessoas que têm mais influência para dar a mão pra gente chegar lá. Porque senão, cara, a gente não vai chegar.
É muito mais difícil o caminho, gente. É muito. Então, a gente precisa parar de olhar todo mundo pela mesma régua. As pessoas são diferentes, a gente precisa ter consciência social. E a gente precisa entender a realidade da população com deficiência no Brasil. Então, seja um aliado. Cadê? Seja uma aliada, seja um aliado. Né? A gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a pessoa com deficiência, quando ela consegue, ela entende, ela tem oportunidade, ela voa, ela vai embora, ninguém segura. Sim. Mas a gente precisa de oportunidade. Sim, espaço e oportunidade. Seja essa pessoa que dá oportunidade. E, na verdade, assim, você falou assim, que eu tô abrindo... eu acho que você está abrindo uma porta para mim, né? Porque eu já vou começar... Aquilo que tá me incomodando, eu já sei por onde que eu posso... O que que eu posso fazer, né? O que que tá no meu alcance, né? Então... Você abrindo uma porta, você vai abrir uma porta para você mesma, né? Então... Ai, gente, eu tô... Bom, e o pessoal para te encontrar, como é que faz? Você Olha, eu tô no Instagram, @TabataContri. Eu tô no LinkedIn, Tabata Contri. Eu atuo pela Talento Incluir, com a consultoria de inclusão. E como atriz, apresentadora, pela agência Tambor. Então, tenho os meus contatos lá nas minhas redes, tanto no Instagram, @TabataContri. Sim, tá. Como no LinkedIn. Escrito aqui também, vai aparecer magicamente. Uau, Mas para quem não enxerga, a gente já treina a atitude inclusiva. Sim. É TABATA CONTRI. N de navio, T de tatu, R de rato, I de igreja. Contri. Muito bem. Bom, pessoal, Tabata, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz, eu adorei. Estou muito mais incomodada do que eu entrei, de verdade. E eu espero que esse meu incômodo, vai sair alguma coisa. E eu espero que as pessoas que tenham assistido também. Conta comigo, viu, Josiane? Vamos juntas. A gente vai você juntas não tá sabendo de nada. Pronto, agora eu falei. Na hora que fechar a câmera aqui, ó, papéis e... Enfim, é fato. Vambora. Entrou aqui no bonde, já vai ficar. Não tem como. Gente, e muito obrigada por você que ficou aqui assistindo. Continue assistindo as outras postagens da DCC aqui no YouTube. Também tem o nosso Instagram, que é @DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. Se você quiser entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Nos vemos nos próximos. Tabata, muito obrigada de verdade, viu? Valeu. Obrigada. E até uma próxima. Tchau, tchau.